Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e deu-lhes poder para expulsarem os maus espíritos e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, os zelotas, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a primeira leitura da nossa liturgia da palavra, ela vem trazer a história de José, do Egito, e seus irmãos. Um passo a mais dessa caminhada. Por quê? Porque os irmãos de José tinham uma inveja enorme de José, porque era muito querido pelo pai. Era o filho mais novo, era o caçula. Com certeza não entendiam que o pai tinha um carinho maior por ele, porque talvez ele precisasse de mais atenção para poder aprender aquilo que era necessário para a vida, porque ele é o mais novo, ele está começando ainda a aprender o que é viver. Só que nesse processo, o que foi aconteceu? Os irmãos de José botaram José num poço. Depois, para não ter que matar José de fome, vamos vender José. Venderam José como escravo, como mercadoria. Veja, os irmãos vendendo o outro irmão como escravo. Se já é feio, se já é horrível a gente prejudicar o outro que nem meu sangue é, imagina meu irmão. O quanto isso é horrível. Não só diante da fé, mas diante da humanidade. Isso é horrível. Você prejudicar aquele que detém o mesmo sangue que você. Repito, se isso já é inadmissível, fazermos isso com um próximo, imagine fazer com que é do nosso sangue. E veja como é interessante. José sabia que os irmãos dele tinham o vendido como escravo. José foi para o Egito, se destacou, não era mais escravo, se tornou alguém de confiança do faraó, e aí conquistou o seu espaço entre os egípcios. Assolou uma grande fome. Quem chega aos pés de José para pedir comida? Os irmãos de José. Para vocês verem, eles nunca reconheceram José como irmão, ao ponto de querer matar, ao ponto depois, para não ter que se banhar do sangue, ao ponto de chegar e vender José. E José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem o rosto de José. Eu digo a vocês, eu só tenho 2 irmãos. Se um passar a uns 500 metros de longe, eu já reconheço, pela caminhada, pelo jeito de ficar parado. E não tem como você não reconhecer o seu irmão à sua frente. Só aquele que realmente não considera aquele que é seu sangue. Só realmente aquele que reconhece que não é do seu sangue. Mas veja como é interessante. José tenta acordar eles. Fazendo o quê? Eles sentirem o peso daquilo que eles escolheram para a vida deles, que é carregar o peso da morte de um irmão. Ele olha para eles e diz: prenda-os. Ficam 3 dias presos. Depois traz todos e diz: tragam o mais novo.
para ver se eles abrem os olhos e reconhecem José na frente deles. Eles reconheceram? Não, porque o pecado de ter feito mal ao seu irmão fez com que eles não enxergassem o irmão deles à frente dele. Aí veja, José se vestindo de um homem rigoroso e diz: só vou entregar mais sustento a vocês quando me trouxerem o irmão mais novo. Aí Rúben, para se achar o mais santo dos irmãos, diz: eu não disse a vocês que não sujassem as mãos com o sangue do nosso irmão? Mas eu pergunto, Rúben passou na frente de José e disse: não batam no nosso irmão, não vendam o nosso irmão? Não, calado estava, calado ficou. Só para dizer que é o melhorzinho, disse: não façam isso com o nosso irmão, não suje as mãos com seu sangue. Depois apoiou vender como escravo. Aí ele quer ser o único certo. Como diz os mais velhos, quem cala, consente. Então Rúben não é o mais certo, porque disse: não matemos e não sujemos as mãos com o sangue do nosso irmão, porque omissão também é pecado. Às vezes eu vou fazer o mal a alguém, ou até um irmão de sangue meu. Chega outro e diz: se eu fosse você eu não fazia, mas é você quem sabe. Se esse não alerta o outro, é pecador junto comigo naquele pecado de mal com o próximo. Não no mesmo peso, porque eu que vou executar, mas ele se omitiu de ajudar o próximo. Então a gente tem que entender que mesmo que eu não tenha sujado as minhas mãos com aquela falha, se eu sabia, se eu podia prevenir, se eu podia aconselhar ou até fazer com que aquilo não acontecesse e não fiz, pequei também da mesma forma com o pecado da omissão. Porque, como diz os mais velhos, quem cala, consente. Agora vamos para o evangelho de hoje. No evangelho de hoje, nós vamos ver Nosso Senhor chamando os 12 apóstolos. Convida eles à missão. E veja, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsar os maus. Ele quem deu o poder. Não somos nós quem temos o poder. É Cristo quem nos confere o poder. Não um poder mágico de estalar o dedo e tudo acontecer, mas o poder de acreditar na gente, na nossa fé e naquilo que Cristo nos concede como graça. É isso. Resumindo, ter fé. Ter fé no que faz, ter fé no que anuncia, ter fé no que proclama com a vida. E foi isso que os apóstolos fizeram. Aí veja uma coisa: muitos de nós ficam selecionando quem vai entrar no meu grupo, na minha pastoral, quem vai servir na igreja. Não, Frei, porque fulano é pecador. Não, porque fulano apronta com a esposa. Não, porque fulano isso, fulano aquilo. Entre os 12 apóstolos, procure o mais santo. Procure o mais santo. E veja que Mateus tem até a caridade de escrever: e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. E olha, a quem Jesus escolheu para estar perto dele. Jesus não quer quem se acha perfeito. Jesus não quer quem se acha santo. Porque esses que se acham perfeitos e santos e prontos, não precisa de Jesus. Porque eles acham que só eles se bastam. Não, eu já sou santo, já sou salvo. Quem te disse? Sua própria consciência, na qual você se engana todos os dias. Porque só aquele que se vê como um pecador, esse sim, sabe que precisa todos os dias, constantemente, a cada piscar de olhos, a cada respiração, precisa de Jesus. Então a gente não pode selecionar quem entra na igreja. A gente não pode selecionar quem faz parte da minha pastoral, do meu movimento, do meu grupo. Eu não posso. Se Jesus, que é o Senhor, que tudo sabe, escolheu os que mais davam trabalho para estar perto dele, quem sou eu para selecionar os melhores, se nem eu sou o melhor?
Não tem como. Frei, não tem como. Por mais que a gente queira inventar desculpas, não tem como eu criar regras de como selecionar os mais perfeitos. Eu não estou catando feijão, tirando os que prestam, os que não prestam, e só ficando com aqueles que eu vou supor que vai cozinhar. Que quando eu vou olhar, passa 4 horas na panela de pressão, nem amolece. E olha que eu escolhi tantos e tantos e tantos, os melhores dos melhores. No fim é os que não estão prestando. Então a gente tem que aprender a não escolher quem está ao nosso lado. A não escolher mais. Porque Jesus escolheu os que mais davam trabalho. Veja, mas Judas traiu. Mas me digam os nomes dos que estavam na cruz com Jesus. Dos que estavam do lado de Maria chorando o Cristo que era crucificado. Cadê Pedro? Cadê Bartolomeu? Cadê Judas Tadeu? Não estavam lá. Só estava o discípulo amado, que até hoje a gente não sabe quem é o discípulo amado, mas estava lá, ao pé da cruz. Era o único. E a gente nem sabe nem o porquê ele estava lá. Talvez com medo de correr. E ficou lá. Talvez. Então a gente tem que parar de ficar escolhendo quem está ao nosso lado. Às vezes eu só quero escolher gente perfeita para ser meu amigo, para andar comigo, ou pessoas que vão me dar status. Veja com que Jesus andava. Mateus, cobrador de impostos, traduzindo, ladrão do povo. Se tornou um grande evangelista. Veja quantos, a samaritana, Madalena. Veja quem estava ao lado de Jesus. E Jesus foi para cada um deles um sinal de vida renovada. Por quê? Porque ele não escolheu quem queria ao seu lado. Ele convidou quem precisava estar ao lado dele. Então, através de hoje, dessa liturgia, a gente tem 2 recados para a nossa vida. O primeiro, nada que a gente faz de mal para o próximo fica escondido. Um dia nós somos denunciados, ao menos pela nossa consciência, que vai nos acusar constantemente do mal que praticamos contra o outro. E segundo ponto, eu não posso, através do exemplo de Jesus, escolher com quem eu ando. Porque se fosse para andar com gente perfeita, nem comigo eu andava. Então tenhamos esse ensinamento na nossa mente, para que a gente consiga construir um mundo melhor. Não mais levando o mal, mas a graça. Não mais escolhendo, mas acolhendo quem Jesus precisa que esteja ao nosso lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.